Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doula e agora eu também sou instrutora de Gentle Birth. E antes de falar qual que é a minha função como instrutora de Gentle Birth, eu vou explicar para vocês, na verdade, o que é o Gentle Birth. O Gentle Birth é uma metodologia de educação perinatal, ou seja, a gente auxilia com os métodos, com as ferramentas que o Gentle Birth traz, casais grávidos a terem uma experiência de parto mais positiva possível. Então, a gente faz uma educação bem completa, não só da parte informacional, mas usando várias outras ferramentas para trazer essa visão de parto positivo. Quando eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo do que era realmente o Gentle Birth e como que eu poderia usar ele já na minha atuação como doula, eu percebi que ele unia várias coisas das quais eu já acreditava que eram essenciais, né, para a mulher ter uma experiência boa do parto. Não só a mulher, mas também o acompanhante de parto, né, o marido, a esposa, a mãe, a tia, quem quer que fosse a acompanhante dessa mulher grávida e parindo, né, que a gente entende que esse momento, quem pare é a mulher, mas quem tá ali junto tá nascendo como um familiar novo também, então a experiência tem que ser positiva para todo mundo. Tem algumas ferramentas que elas são muito complementares uma das outras, né? E que às vezes, sem ter o Gentle Birth antes, eu já meio que dava uma introduzida, falava, queria chegar nisso, mas ainda não sabia exatamente como, ou o que era, na verdade, era bem superficial. E agora tem os nomes aos bois e como que realmente funciona e o porquê que funciona. Então tá, Samantha, quais são nessas ferramentas? O que vocês usam nesse negócio aí? O Gentle Birth ele usa algumas ferramentas bem específicas, né? A primeira que a gente usa bastante e que é, acho que um pilar bem essencial do Gentle Birth é o Mindfulness. E o Mindfulness é um termo que a gente está ouvindo falar bastante ultimamente, né? Mas poucas pessoas sabem realmente o que é, como que funciona, o que faz, né? O Mindfulness, ele é um tipo de meditação, né? Mas ao contrário daquelas meditações que a pessoa tem que se concentrar em pensar em nada e deixar o pensamento vagante, no Mindfulness é bem que ao contrário. Mindfulness, numa tradução livre, é atenção plena. Então é você estar 100% atento ao que você está fazendo naquele momento. Como a gente pensa num tipo de meditação, a gente pensa no quê? Em foco na respiração. Então Mindfulness nada mais é do que você separar um tempo para concentrar no seu corpo, no que ele está fazendo naquele minuto. Então, a maioria dos exercícios, que são vários, mas a maioria deles são focados à respiração. Então, por exemplo, você fecha os olhos, se concentra em uma posição de poder, com a coluna alinhada para você conseguir ter esse fluido respiratório melhor. E você vai fechar os olhos e vai se concentrar por 5 minutos nessa sua respiração. Vai começar a perceber como essa respiração entra no seu corpo, como essa respiração sai do seu corpo, o que você sente com o seu próprio corpo nesse momento, se tem algum barulho em volta, você tá ouvindo, porque ele tá acontecendo naquele momento, deixar aquilo se limitar a entender e a ouvir e a sentir apenas o que está acontecendo naquele momento. Nas primeiras práticas é muito normal o nosso pensamento começar a vagar, ir para outros lugares, a gente ouvir um latido de um cachorro e já pensar se alimentou o seu próprio cachorro. E o importante do Mindfulness é você não julgar você mesmo pelo pensamento ter dado essa vagada aí, sair viajando. É trazer ele gentilmente para o seu corpo. Então é dar aquela puxada de ar novamente, respirar, inspirar e sentir como que o seu corpo está reagindo àquilo e ir percebendo de novo só o seu corpo e trazendo o seu pensamento. Com o passar do tempo, com a prática, e eu posso falar isso por experiência própria, porque eu nunca tinha feito isso muito consciente, né, na minha vida, e a partir do momento que eu iniciei a certificação de Gentle Birth, eu comecei a praticar e você vai percebendo que cada vez fica mais fácil, né? De você se concentrar e focar 100% no que você está fazendo ali com você mesmo naquele momento. E aí, aos poucos, você para de ouvir as coisas que estão acontecendo ao seu redor e o pensamento ficar viajando, se você limpou a caixinha do gato. Outra ferramenta muito bacana e que ela é bem complementar ao Mindfulness é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Eu brinco e gosto de falar que é a terapia do você com você mesmo, sabe? Porque é como se você estivesse sendo seu próprio terapeuta. Com a terapia cognitivo-comportamental, você começa a entender e a compreender os seus sentimentos, emoções, para conseguir controlar a sua reação, né, aos fatos, aos ocorridos. Então é basicamente você parar para pensar sobre as coisas que acontecem com você mesmo. Por que às vezes você explode num determinado momento, por que algumas coisas são tão difíceis de aceitar. E aí a gente vai indo afundando, tentando entender o porquê que aquela coisa específica é tão difícil para você conseguir lidar. E aos poucos você vai entendendo por que é difícil lidar,
compreende o porquê que é difícil lidar, aceita o porquê que é difícil lidar e consegue lidar de uma maneira melhor da próxima vez. Não é uma coisa tão simples assim de se fazer, não é uma única e exclusiva terapia que uma pessoa deva fazer, tá? Mas é uma ferramenta muito legal, principalmente pensando nesse período de gestação e parto, né? Que são tantos sentimentos, tantas coisas desconhecidas ainda pela gente, independente de ser a primeira, a segunda, a terceira gestação. É sempre uma experiência nova. Então fica um misto de emoções que a gente precisa entender e reagir de uma forma tranquila, né? E nem sempre é tão fácil. Então a TCC ajuda a gente muito com isso, nesse controle, nesse entendimento dos nossos próprios sentimentos para conseguir controlar melhor as nossas reações. Outra ferramenta é a psicologia do esporte, que eu confesso que para mim era uma coisa bem confusa antes de começar, né, os meus estudos com Gentle Burst. Eu sabia que existia, mas nunca entendi muito bem como que funcionava. E novamente, basicamente é uma complementação, um complemento de todas essas outras técnicas de mindfulness, de TCC, que é essa concentração mental para o seu corpo poder reagir da forma esperada, né? Ou seja, vários atletas, né, que a gente já conhece, então tem tipo Michael Jordan, uns caras lá do boxe, que eu sempre esqueço o nome, Ayrton Senna praticava, né, a psicologia do esporte, se concentra em quê? Esse esportista, ele vai se concentrar mentalmente, ele vai trabalhar seu músculo cerebral também, além do músculo físico. Então, ele não vai ficar só treinando, fazendo flexão, fazendo as coisas todas com o corpo. Ele faz tudo isso, porém, ele também faz um exercício mental. Ele visualiza, né, como vai ser aquela luta, no caso de um boxeador, ele visualiza como vai ser aquele jogo, ele visualiza ele ganhando, ele visualiza ele passando por aquilo de uma forma muito boa. Ele treina o cérebro para aquele cenário, né? Então, quando ele já tem aquela preparação física, faz essa preparação mental de visualizar sempre ele ganhando, visualizar sempre dando certo, o corpo consegue automaticamente reagir desta maneira que o cérebro já está pensando, né? Eu sempre falo para as mulheres em trabalho de parto que o corpo acredita no que você está falando. E é muito verdade. Uma mulher que no trabalho de parto fica repetidamente falando que não vai conseguir, que não aguenta mais, aquele trabalho de parto realmente começa a ficar muito mais difícil do que uma mulher que durante a contração, por exemplo, fala, eu consigo, é a minha contração, eu estou lidando bem com aquilo. O corpo reage de uma forma muito mais tranquila, né? E porque a sua mente está acreditando que o seu corpo está fazendo o que é certo fazer. Então, a psicologia do esporte, ela é basicamente isso, né? Obviamente que é fazer esse treinamento antes, para na hora do trabalho de parto, né, trazendo para o cenário do parto, a mulher conseguir lidar com aquelas contrações de uma maneira positiva. E aí sim o corpo conseguir reagir de uma forma muito mais fluida, né? O corpo vai acreditar no que ela está falando, no que ela está visualizando. A psicologia do esporte é isso, e aí a gente traz ela para o parto, que não deixa de ser lá um esporte, né? Uma maratona intensa, praticamente. No Gentle Burst, a gente também tem a hipnose, né? E, importante falar que não é aquela hipnose que a gente vê nos filmes, né, em documentários da TV, com reloginho que fica balançando na sua frente. É outra coisa. É uma hipnose real, vamos dizer assim. Não que essa não seja, mas não é uma terapia hipnótica, né, necessariamente. A hipnose que a gente usa no Gentle Burst, ela vai trabalhar com o seu subconsciente. Então vamos lá, ao contrário do que o Mindfulness faz, né, a prática do Mindfulness, que você tem que estar 100% atenta àquilo que está acontecendo naquele momento, a hipnose vai trabalhar o seu subconsciente, então ela vai passar pelo seu consciente. E para isso, o seu consciente precisa estar tranquilo, relaxado, ele não pode estar muito ativo, porque senão as informações adquiridas pelo seu subconsciente vão ser muito menores, né, diferentes, elas não vão ser tão captadas assim. Então, por exemplo, a hipnose, ela é um estado de relaxamento profundo do corpo, né? E com isso o seu consciente também fica relaxado. E as informações, tudo que é sendo guiado numa sessão hipnótica, vai passando lá para o seu subconsciente. Durante a vida, em geral, a gente é praticamente hipnotizado o tempo inteiro, né? Seja por influências do meio, são as nossas crenças, o que a gente vai crescendo acreditando que acontece. Então é aquilo, de ficar vendo modelos numa revista, de ficar vendo padrões na TV, né, em novelas, em tudo, automaticamente, inconscientemente, a gente vai colocando essas coisas na nossa cabeça como certo, como a verdade e tudo mais. A hipnose é basicamente isso. Essas informações vão entrando na nossa cabeça de forma inconsciente, né? E vão colocando verdades na nossa vida. Isso vai virando verdades, vão virando coisas concretas. A hipnose guiada, no caso do trabalho de parto, para o parto, na gestação, ela é usada para criar cenários bons, né, para o parto.
Porque a gente é muito, aqui no Brasil então, principalmente, a gente é muito fácil de ser induzido a acreditar que o parto é um evento traumático, um evento ruim, um evento dolorido, de sofrimento, de traumas, né? Sempre tem uma tragédia de alguém da família, de uma história de parto normal, né? Sempre, sempre, sempre vai ter. Cesárea não tem nunca, imagina, né? Bobagem. Mas de parto normal sempre tem histórias muito ruins e isso vai crescendo dentro da gente, né? Vão virando verdades pra gente. Então, com o Gentle Birth e no aplicativo, que eu vou falar um pouquinho já daqui a pouco, tem várias faixas que você consegue ouvir e vão te preparando, fazendo essa preparação do seu subconsciente para mudar essas crenças que a gente tem na cabeça. Então, vão te trazendo visões positivas do parto, de confiança, de empoderamento. Então, a gente dá uma viradinha na chave, sabe? De ver o parto como aquele evento difícil, dolorido, traumático, como um evento tranquilo, possível e positivo, principalmente. Fora tudo isso, todas essas ferramentas que a gente falou, tem uma que é muito importante, que é a chave, né, da educação perinatal, que são as informações, né? As informações técnicas sobre gestação, parto e amamentação. Além de todas essas ferramentas que eu já falei, a gente tem uma importantíssima que a gente não pode deixar de falar quando o assunto é educação perinatal, que é a parte informacional. Então, é trazer as informações sobre intervenções, sobre procedimentos, tanto na gestação, parto, pós-parto, amamentação. Então, é explicar como que funciona cada etapa do trabalho de parto, quais são as fases, como que elas acontecem. É basicamente o meu trabalho como doula e educadora perinatal, porém a gente dá uma reforçada com as informações, com estudos científicos de fato real. A gente dá os estudos para vocês, né? Toda mulher tem o direito de ter acesso a isso e informação, porque independente da equipe que você tenha, da assistência que você escolha, você tem o direito e o dever de saber sobre cada procedimento. Durante o parto, principalmente, todas as escolhas devem ser da mulher. Né? É o seu corpo, é o seu bebê. Então a família tem que estar muito empoderada de todas essas informações para poder decidir de fato sobre o que ela vai acontecer com o corpo dela naquele momento, né? Então, ter esse acesso informacional é de extrema importância, né? Acho que é o primeiro tópico, assim, que toda gestante deveria ter acesso. Então tá, né? Sabendo de tudo isso, isso aqui é uma pincelada só, tá, gente? Do que o Gentle Birth traz, né? O que é o Gentle Birth. Como instrutora, o que eu faço, não é mesmo? Eu ministro workshops que duram 2 dias, sim, 2 dias, uma carga horária aproximadamente de 10 horas, pra gente poder discutir sobre todos esses fatos, para vocês terem uma ideia de como que eu falei aqui foi só uma pincelada, né? Cada ferramenta dessa que eu comentei aqui, ela é amplamente discutida, ampliada e trabalhada no casal, né? O workshop é sempre ministrado para o casal, mulher e acompanhante que estará no parto junto com a mulher, porque foi o que eu disse, é de extrema importância que ambos estejam participando da mesma maneira, né, no trabalho de parto. Aquilo ali é deles. A mulher pare, o acompanhante vai fazer todo o resto. Então é muito importante que estejam conectados e todo mundo trabalhando junto para isso. Os workshops, eles são bem legais, a gente tem tudo isso, né, que eu falei, todas as ferramentas, além de trabalhar fatores como estresse, que a gente pode ver que o estresse nem sempre é uma coisa ruim, principalmente no trabalho de parto. A gente acaba fazendo também um bom trabalho falando sobre plano de parto e também várias atividades práticas, né? Então, além de ter umas sessões hipnóticas, a gente também traz algumas sessões práticas sobre alívio de dor, principalmente, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda do que o Gentle Birth faz, ou como que isso funciona de verdade, comentem aqui, deixem comentados. Em breve, muito em breve, eu vou divulgar as datas do meu primeiro workshop, que já tem, na verdade, mas daqui a pouco eu já vou falar as datas, onde vai ser exatamente e como vai funcionar. Mas se ficar qualquer dúvida, me falem. Eu prometo que eu vou fazer mais vídeos falando sobre esses tópicos, às vezes um pouquinho mais. Então me mandem dúvidas que daí eu consigo responder de uma forma mais direta o que é que pra vocês ainda ficou confuso, tá bom? Então, um beijo. Me sigam no Instagram, tá bom? Porque lá eu sempre falo disso. Sempre, sempre, sempre. E pelo menos uma vez por dia eu tenho um story falando de Gentle Birth. Então me sigam por lá. E é isso. Um beijo.